Essa é uma história que fala sobre o amor de dois jovens na sua juventude. Uma mulher que teve coragem de recomeçar. E sobre um homem que nunca deixou de amar. Charlotte e Henrique. São dois corações que a vida separou cedo demais. E que o destino, anos depois, resolveu juntar de novo. Quando eles se encontram de novo, depois de tantos anos separados, ela, com medo de ser rejeitada, diz para ele: Henrique, eu preciso te falar uma coisa. E eu entendo se depois disso você não quiser mais nada comigo. Eu estou grávida. De outro homem você não precisa fazer nada, viu? Eu vou entender se você quiser seguir sua vida. E ele, sem pensar duas vezes, se ajoelha na frente dela e responde: eu não tenho nada a ver com o que as pessoas vão dizer. A única coisa que eu preciso me preocupar é em te amar. Você voltou para mim, Charlotte, e eu não vou deixar você ir embora de novo, nunca mais. Essa é a história que vai te emocionar agora. Antes de começar, deixem o seu comentário aqui embaixo e se inscrevam no canal. E me digam uma coisa: vocês já tiveram um grande amor, daqueles que a gente nunca esquece? Então vem comigo, que eu vou te contar essa história. No interior, onde as tardes demoravam a acabar e o cheiro de terra molhada anunciava a chuva antes dela chegar, viviam dois jovens que se amavam em segredo. Eles se encontravam no fim da tarde, perto do velho curral de madeira que já não era mais usado, onde ninguém ia. Ali, sentados sobre um tronco caído, trocavam promessas que só o vento escutava. Um dia eu vou pedir sua mão, Charlotte. Vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou construir uma casa. Para nós, dizia Henrique, com a certeza de quem ainda não sabia o que a vida reservava. E eu vou esperar. Não importa quanto tempo leve, respondia ela, apertando a mão dele como quem sela um pacto. Ninguém sabia daquele amor. Nem os pais dela, nem os dele. Era um segredo guardado entre dois corações jovens, alimentados só de olhares trocados na igreja de domingo e bilhetes escondidos debaixo de uma pedra, perto da cerca. Mas a vida no interior não era fácil. O pai de Charlotte, homem de poucas palavras e muitas dívidas, via a terra cada vez mais seca, a colheita cada vez mais fraca. Uma noite, ele reuniu a família à mesa e anunciou: sem cerimônia, vende a terra. Vamos para cidade grande. Lá tem trabalho, tem futuro para vocês. Charlotte sentiu o chão se abrir. Não por causa da casa que perderia, nem da vizinhança que deixaria para trás, mas por causa de Henrique. Como avisar? Como se despedir de um amor que ninguém sabia que existia? Na última tarde ela correu até o velho curral, o coração disparado, na esperança de encontrar ali como sempre. E o encontrou. Meu pai vendeu tudo. Vamos embora. Amanhã de manhã, disse ela, a voz embargada, as lágrimas já escorrendo, antes mesmo de terminar a frase. Henrique ficou em silêncio por um instante, que pareceu durar uma eternidade. Depois segurou o rosto dela com as duas mãos, como quem guarda para sempre na memória cada traço daquele rosto. Então eu vou esperar você. Um dia você volta. Eu sei que volta. E se eu não voltar, então eu vou te esperar mesmo assim. Não houve mais palavras. Só um abraço apertado, longo, como se pudessem, só pela força daquele gesto, deter o tempo. Na manhã seguinte, a carroça carregada partiu pela estrada de terra, levantando poeira que aos poucos apagava a paisagem. Charlotte olhou para trás, até não conseguir ver mais nada. E Henrique, escondido atrás de uma árvore, viu a poeira sumir no horizonte e sentiu, pela primeira vez, o real peso de uma despedida. Na cidade grande, tudo era diferente. As ruas eram de asfalto, as casas grudadas umas nas outras, o barulho não tinha fim. Charlotte cresceu ali, se acostumou ao movimento, aprendeu a viver naquele lugar que nunca chegou a sentir como seu. Mas em algum canto do peito, guardava a lembrança do curral velho, do lenço vermelho, das mãos calejadas de Henrique. Os anos passaram. Charlotte fez 27 anos. E nesse tempo, conheceu um rapaz chamado Ricardo, que trabalhava numa loja perto de sua casa. Ele era simpático, falante,
Sabia dizer as palavras certas na hora certa. Eu quero casar com você, Charlotte. Quero construir uma vida ao seu lado, dizia ele, sempre com aquele sorriso fácil que conquistava a confiança. Ela, cansada de esperar por uma lembrança que já parecia distante demais, permitiu que o coração se abrisse de novo. Acreditou nas palavras dele. Acreditou nas promessas. Acreditou que talvez aquele fosse o novo começo que precisava. Mas tudo mudou quando ela descobriu que estava grávida. A notícia, que deveria ter sido motivo de alegria, foi recebida por Ricardo com um silêncio gelado. Nos dias seguintes, ele começou a se afastar respostas curtas, encontros cancelados, desculpas cada vez mais vazias. E então, numa manhã comum, ele simplesmente desapareceu. Sem carta, sem explicação, sem deixar rastro algum. Charlotte bateu na porta do quarto onde ele morava e encontrou apenas um cômodo vazio, como se aquele homem nunca tivesse existido. Foi naquela noite, sozinha, sentada no chão do próprio quarto, com a mão sobre o ventre, que já começava a se arredondar, que Charlotte chorou como não chorava desde a partida do interior. Chorou de raiva, de medo, de vergonha, mas principalmente chorou de solidão. Foram dias difíceis. Ela pensou em desistir de tudo, em se esconder da vergonha que imaginava sentir dos vizinhos, da família. Mas dentro dela crescia não só uma criança, crescia também uma força que ela não sabia que tinha. Numa madrugada sem sono, olhando pela janela para as luzes distantes da cidade que nunca tinham sido dela de verdade, Charlotte tomou uma decisão. Eu vou voltar. Vou voltar para o interior e vou criar minha filha lá, onde o ar é limpo e o coração das pessoas também. Não importa o que encontrar. Vou recomeçar do zero. Não sabia se ainda havia alguém esperando por ela. Não sabia se a terra que seu pai vendera ainda existia da mesma forma. Não sabia, principalmente, se o rapaz do curral velho ainda se lembrava dela. Mas sabia de uma coisa: não tinha mais nada a perder. E sua filha merecia nascer num lugar onde pudesse, um dia, aprender o que era pertencer. A estrada de terra parecia menor do que na lembrança de Charlotte, mas o cheiro do mato molhado era exatamente o mesmo de anos atrás. Ela desceu do ônibus com uma mala pequena e a barriga já bem avantajada, sem saber exatamente para onde ir, mas com a certeza de que aquele era o único lugar do mundo onde ainda podia chamar de lar. Perguntando por trabalho numa vila próxima, ouviu falar de uma grande fazenda de gado que precisava de uma cozinheira. O dono, disseram, era um homem sério, trabalhador, dono de uma das maiores criações da região. Tinha erguido tudo sozinho, dos anos difíceis para cá. Ela nem imaginava quem era esse homem. Henrique, depois que Charlotte partiu, nunca mais foi o mesmo rapaz risonho do curral velho. Guardou a dor bem no fundo do peito e se jogou de corpo e alma no trabalho da terra que a família ainda possuía. Ano após ano, comprou mais gado, mais terra, contratou mais gente. Prosperou, como poucos ali prosperaram. Mas por dentro, uma parte dele continuava esperando, mesmo sem admitir isso a ninguém. Foi assim que Charlotte chegou à fazenda, apresentada por Dona Ana, a governanta da casa. Sem saber de quem era aquele lugar, começou a trabalhar na cozinha, colocando em cada prato o cuidado de quem não tinha mais nada além do próprio esforço para oferecer. Os dias se passaram e o dono da fazenda, sempre ocupado nos currais e nos negócios, ainda não havia cruzado o caminho com a nova cozinheira. Até que numa tarde, Dona Ana comentou: satisfeita, seu Henrique vai adorar o tempero dessa moça nova. Faz tempo que essa casa não sentia cheiro de comida feita com tanto carinho. O nome ecoou no peito de Charlotte como um trovão distante. Não podia ser, não naquela fazenda, não depois de tantos anos. Na manhã seguinte, quando Henrique entrou na cozinha para o café, os dois se encontraram frente a frente pela primeira vez em anos. O tempo
parou. Nenhuma palavra foi capaz de sair primeiro. Ele reconheceu aqueles olhos antes mesmo de reconhecer o rosto inteiro. E o coração, que ele julgava já ter se acostumado à ausência, pulou de alegria como não pulava desde os dias do curral velho. Charlotte, ele finalmente perguntou, a voz tremendo. Henrique, foi tudo que ela conseguiu dizer, antes que as lágrimas tomassem conta dos dois. Sentaram na varanda da fazenda naquela mesma tarde, e ela contou tudo. A partida forçada, os anos na cidade, a promessa quebrada de um homem que nunca teve coragem de assumir o que prometera, e a decisão de voltar para recomeçar, mesmo sem saber o que encontraria. Henrique ouviu cada palavra em silêncio, segurando a mão dela como se tivesse medo de que, ao soltar, ela fosse desaparecer de novo. Mas quando ela chegou perto do fim, a voz começou a tremer, e ela puxou a mão de volta, como quem já se prepara para ser rejeitada mais uma vez. Henrique, eu preciso te falar uma coisa. E eu entendo, se depois disso, você não quiser mais nada comigo. UT, grávida de outro homem. Um homem que sumiu quando descobriu, que não teve caráter nem coragem de assumir o próprio filho. Ela baixou os olhos, e as lágrimas começaram a cair, antes que ela conseguisse terminar. Você não precisa fazer nada, viu? Não precisa se sentir na obrigação de nada. Eu vou entender se você quiser seguir sua vida. Olha o que você construiu aqui. Olha o homem que você se tornou. E eu chegando desse jeito, grávida de um filho que não é seu. Imagina o que as pessoas vão falar. Um fazendeiro respeitado, casando com uma mulher grávida de outro homem. Eu não quero te atrapalhar, Henrique. Eu só precisava te ver de novo, antes de recomeçar minha vida sozinha. Henrique ficou em silêncio por um instante. Depois se levantou, se ajoelhou na frente dela e segurou as duas mãos dela com firmeza, olhando bem nos olhos dela, como se quisesse que cada palavra entrasse fundo no coração dela. Eu não tenho nada a ver com o que as pessoas vão dizer. Nunca tive. A única coisa que eu preciso me preocupar é em te amar, do jeito que eu sempre te amei, desde os tempos do curral velho. E vou amar essa criança também, porque ela não tem culpa nenhuma do homem que a gerou não ter caráter para assumir ela. Essa criança vai crescer sabendo que tem um pai que escolheu ela. Não só um pai de sangue que virou as costas. Você voltou para mim, Charlotte. Depois de tudo, você voltou. E eu não vou deixar você ir embora de novo. Ela chorou como nunca tinha chorado. Mas dessa vez, de alívio, de gratidão, de um amor que finalmente encontrava o lugar onde podia descansar. Eu esperei. Eu disse que ia esperar. E esperei, completou ele, abraçando com toda a força que o peito tinha guardado durante todos aqueles anos. Meses depois, nasceu Isadora. E diferente do que Charlotte temia, Henrique assumiu a menina como se fosse filha de seu próprio sangue. Desde o primeiro dia, Isadora cresceu chamando-o de pai. E ele nunca fez distinção nenhuma entre ela e a segunda filha, que viria depois. Fruto do amor reconstruído entre os dois. Isadora é minha filha. Eu a amo do mesmo jeito que amo qualquer filha que Deus me desse, dizia ele sempre que alguém, por ignorância, insinuava o contrário. Charlotte e Henrique se casaram numa cerimônia simples, debaixo do mesmo céu que um dia testemunhara as promessas trocadas no curral velho, e ali, naquela terra que os viu se separar e depois se reencontrar, envelheceram juntos, cercados pelas filhas, pelos netos que vieram depois, e por um amor que o tempo não conseguiu apagar, só fortalecer. Essa história nos ensina que o amor verdadeiro não tem pressa e não tem prazo de validade. Às vezes a vida nos afasta das pessoas que mais amamos, nos coloca em caminhos difíceis, nos faz sofrer decepções que parecem impossíveis de superar. Mas existe uma diferença enorme entre o amor que promete e não cumpre, e o amor que espera em silêncio,
sem cobrar nada em troca. Charlotte precisou passar pela dor do abandono para entender o valor de um amor que nunca soube ir embora de verdade. E Henrique precisou aprender que amar de verdade é amar sem condição, inclusive amar como pai, uma filha que não nasceu do seu sangue, mas nasceu do seu coração. Fica a pergunta para reflexão de vocês. Quantas vezes desistimos cedo demais de um amor que só precisava de tempo para se reencontrar? E quantas vezes confundimos promessas bonitas com amor de verdade? Se essa história tocou o seu coração, deixa aqui embaixo, nos comentários, o que você mais sentiu. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir uma história de esperança hoje. E não esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana tem uma nova história de vida, de amor e de superação, esperando por você aqui. Até a próxima, e que o amor verdadeiro sempre encontre o seu caminho de volta.